Todos uma boa noite. Sejam todos bem-vindos à casa de Deus, louvado e agradecido seja o nome do Senhor pela presença de cada um de vocês aqui nessa noite. Amém? Em especial aqui ao Gabriel que está aqui nos visitando, seja bem-vindo. Certo? Que você possa voltar mais vezes à casa do Senhor, sinta-se à vontade em nosso meio para adorar e agradecer ao nome de Deus, amém? Então nós estamos numa semana especial, uma semana de oração jovem aí, com o tema Maranata aí, o nosso grande desejo, a nossa grande mensagem, que é de anunciar a volta de Jesus. Todos conhecem aqui que a palavra Maranata ela tem 4 letras A, e quem é desbravador sabe muito bem o significado dessas 4 letras: amar, anunciar, apressar e aguardar a volta de Jesus. Essa é a nossa identidade como adventistas do sétimo dia. Nós pregamos a volta de Jesus, nós aguardamos a volta de Jesus. E essa semana ela tem nos mostrado a necessidade de sair e anunciar nas cidades que Jesus está próximo de voltar. Amém? Então hoje nós estamos aqui no 5º dia da nossa semana de oração. E o tema de hoje, vamos até estar ali aí, encare as doenças em sua cidade. O Alberto não está louco para falar de doença aqui hoje, viu, Felipe? Mas vamos lá. Eu vou convidar você a abrir a sua Bíblia, deixa aberta aí, lá em 3 João. É um livro bem pequenininho, já pretendo o Apocalipse. 3 João, versículo 2. Ele não tem capítulo nesse livro, ele só tem alguns versículos. Então, 3 João, versículo 2, deixa aí aberto aí, daqui a pouco a gente vai ler o texto, tá bom? Mas antes da gente ler o texto, quando se fala em doenças, a gente percebe que a cada dia que se passa, vão surgindo vários e vários tipos de doenças. Principalmente nas grandes cidades, nos grandes centros, nós percebemos que o número, ele aumenta cada vez mais, por diversos fatores que isso acontece. Nos grandes centros é muito comum ter muita poluição no ar, na água, poluição sonora, o acesso ilimitado à rede de saúde. Então são vários componentes que fazem com que a doença ela se expanda nos grandes centros, nas grandes metrópoles. A gente passou alguns anos atrás aí, certo, por uma pandemia no qual assolou não só algumas cidades, mas assolou todo mundo. E isso fez com que a gente perceba de que nós não somos nada aqui nessa terra. Um pequeno vírus fez com todo um reboliço em todo mundo, aonde todas as pessoas aí ficaram acuadas com medo de pegar esse vírus e acabar morrendo. Porque infelizmente a doença ela é algo que é natural no nosso mundo. A gente tem que conviver com essa realidade. Mas por outro lado, o desejo de Deus, mesmo em meio a todo esse tipo de doença que existe no nosso mundo, Deus ele tem um desejo especial para mim e para você. E a gente vai ler esse desejo especial em 3 João, versículo 2. Mas antes da gente ler, eu vou pedir que da forma que você está, a gente vai fazer uma breve oração, pedindo a bênção de Deus para a leitura da sua palavra. Querido e maravilhoso Pai, muito obrigado, Senhor, por estarmos aqui com a Tua santa palavra aberta em nossas mãos. Que Teu Santo Espírito, nesse momento, nos ajude a compreender, Senhor, aquilo que iremos estudar nesse momento. Toma-nos em Tuas santas mãos. Esse é o nosso desejo e a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Acompanhe comigo, queridos, versículo 2. Amados, oro para que você tenha boa saúde e que tudo corra bem, assim como vai bem a sua alma. Em outras linguagens vai dizer que seja próspero a tua saúde. Então Deus ele tem um desejo para cada um de nós. E qual é o desejo de Deus? É que nós tenhamos o quê? Saúde. Por que Deus ele deseja tanto que nós seres humanos tenhamos saúde? Porque Deus sabe que é impossível para o ser humano viver uma vida espiritual saudável estando doente. Quando você está doente, você não consegue ler a Bíblia,
você não consegue vir à igreja, porque você não vai conseguir se concentrar da maneira que deveria para poder adorar a Deus você estando doente. Então nós temos aqui, creio eu também aqui na igreja de Marcoura, muitos irmãos que gostariam de estar aqui hoje adorando a Deus, mas por questões de enfermidades não estão tendo a oportunidade de estar. Se eles estivessem com saúde, provavelmente eles estariam o quê? Aqui junto conosco. Por isso que Deus, Ele deseja que nós, seres humanos, tenhamos saúde. Esse sempre foi e sempre é o desejo de Deus. Quando Deus criou Adão e Eva, Ele criou ali dois seres humanos perfeitos. A doença não existia, não se passava pela mente de Deus que colocar a doença, permitir que doenças existissem. Mas, enquanto Adão e Eva, eles estavam ali seguindo a orientação de Deus, eles estavam ali se alimentando daquilo que Deus já colocou no jardim para eles se alimentarem. Enquanto tudo estava bem, enquanto tudo estava sob controle, Adão e Eva, eles viviam o quê? Na sua plena saúde. Se você queria ver um exemplo de saúde, era Adão e Eva. Começava ali pelo tamanho deles dois. O Espírito de Profecia fala de que eles eram muito maiores do que o ser humano ele é hoje. Então, eles tinham ali uma vasta saúde, eles eram formosos, e não existia ali nele nenhum resquício de doença, nenhum resquício de imperfeição. Até que, infelizmente, eles desobedeceram a Deus. E além de serem expulsos do paraíso, daquele ambiente perfeito, como consequência do pecado também veio o quê? As doenças. As doenças veio como consequência também do pecado. E hoje nós temos que conviver com essa realidade. Quando a gente olha para a nossa sociedade, para a nossa cidade em especial, a gente vê aí muitas pessoas doentes. Os hospitais superlotados e o acesso limitado à rede de saúde faz com que muitas pessoas vivam apenas ali na porta do hospital, pedindo socorro por um auxílio, por um atendimento, e que muitas vezes não é atendido. Então essa é a realidade que a gente vive. Então nós temos que orar a Deus, pedir a Deus que nos ajude a nos livrarmos dessas doenças. E para que isso aconteça, nós também, como seres humanos, nós precisamos estar dispostos a obedecer a Deus. Porque as doenças, elas são apenas resultados de atitudes que nós, seres humanos, temos. Nenhum tipo de doença vai vir na minha e na sua vida por acaso. Quando é investigado, existe alguma consequência, seja na alimentação, seja em alguma outra área da nossa vida, faz com que a gente tenha algum tipo de doença. Tudo isso gera essa situação. Mas Deus ele nos dá um conselho especial no livro de Romanos. Abra sua Bíblia aí, Romanos capítulo 15, e nós vamos ler o versículo 4. Romanos capítulo 15, versículo 4. Por causa do seu amor infinito, Deus nos deixou uma promessa que nos dá a oportunidade de vivermos com saúde. Romanos capítulo 15, versículo 4. Olha o que diz: pois tudo o que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que, por meio da perseverança e do bom ânimo procedente das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. Então Deus diz que tudo que aqui está escrito foi escrito justamente para que a gente tenha esperança, para que a gente tenha saúde. A Bíblia, ela nos dá conselhos de como nos alimentarmos. E muitas vezes nós não gostamos do alimento natural. Eu falo por mim mesmo, eu tenho a dificuldade de comer aí, quem já me conhece há algum tempo aqui, mas eu tenho dificuldade aí para comer verdura. O Everaldo sabe disso. É só verdura.
Por enquanto só, isso aí mesmo. Então, mas o que foi que Deus ele nos deixou desde o princípio para que o ser humano pudesse se alimentar? Foram o quê? Frutas e legumes, as ervas, aquilo que Deus colocou ali no jardim do Éden para poder o ser humano se alimentar. Devido à questão do dilúvio, onde destruiu tudo, Deus permitiu que o ser humano comesse carne. E aí, tudo isso desencadeia algumas consequências na nossa saúde. Se nós seguíssemos aquilo que Deus ele nos coloca nas Escrituras, nós poderíamos evitar muitas coisas, muitas doenças que porventura a gente tem. Mas infelizmente, devido à desobediência, devido a algumas situações que nós enfrentamos, como consequência vem a questão das doenças. Mas a Bíblia já deixa bem claro com relação a isso. Então, Deus ele deseja que o seu povo ele tenha uma boa saúde. Mas para que isso aconteça, nós precisamos ser pessoas obedientes a Deus. Veja o que é que diz a palavra de Deus, mais um verso que a gente vai ler, no livro de Êxodo, capítulo 15, e o verso 26. Veja o que o Senhor falou através de Moisés para o povo de Israel. Êxodo, capítulo 15, verso 26. Talvez a linguagem da minha Bíblia seja um pouquinho diferente, mas tem o mesmo significado daquilo que está na sua. Êxodo 15, 26. Amém? Então, vamos ver o que ele diz aqui. Deixa eu só encontrar aqui na minha, para a gente poder fazer a leitura. Êxodo 15, verso 26. A palavra do Senhor diz o seguinte: dizendo-lhes: se vocês derem atenção ao Senhor, seu Deus, e fizerem o que Ele aprova, se derem ouvidos aos seus mandamentos e obedecerem a todos os seus decretos, não trarei sobre vocês nenhuma das doenças que eu trouxe sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que os cura. Esse foi o chamado de Deus para o povo de Israel à obediência. Deus, Ele é um Deus que nos cura, Ele tem poder para isso. E o povo de Israel estava vendo todo tipo de doença que estava acontecendo com os egípcios. E o povo de Deus não estava sendo afetado com isso. Mas Ele disse: olha, se vocês continuarem dando ouvidos aos meus mandamentos, obedecendo aos meus estatutos, eu, o Senhor, não trarei sobre vocês nenhum tipo de doença, assim caiu sobre o quê? Os egípcios. Então Deus pediu para que o povo fizesse um compromisso com Ele, um compromisso com a obediência. Então, geralmente, nós, quando ouvimos uma mensagem como essa, nós, como seres humanos, somos levados a desobedecer. Mas nós, quando vamos a uma consulta, vamos ao médico, e o médico diz: olha, você não pode, você está com um tipo de doença, você não pode comer tal coisa. A gente, por medo, por não querer ter ali, a gente vai e obedece mesmo. Mas Deus já falou isso muito tempo antes, de que a gente não deveria fazer determinada coisa. Mas a gente preferiu dar ouvido ao homem do que dar ouvido ao quê? Ao que a palavra de Deus fala. Então Deus chamou o povo de Israel a um compromisso. E o povo de Israel era um povo que ele dava muito valor à questão da saúde. Eles tinham um grande receio com relação a doenças. Então eles estavam dispostos a querer obedecer a Deus justamente para não ter algum tipo de doença. Então, o sermão aqui fala de algo interessante. No tempo do passado em Israel, eles tinham ali também a sua medicina. O povo de Israel foi levado cativo ali como escravo para os egípcios. E os egípcios, eles tinham ali a sua medicina. E Moisés, o servo de Deus, ele foi um jovem educado, tanto nos princípios do povo de Israel, como também ele conhecia todo o comportamento, a ciência ali dos egípcios, porque ele conviveu muito tempo ali. Então, foi encontrado naquela época do povo de Israel um livro chamado Papiro, que ele lá continha algumas receitas, algumas recomendações ali para que o povo evitasse alguns tipos de doenças. E eu vou fazer questão de ler aqui para vocês, para que eu possa ler detalhadamente algumas receitas que existiam nesse livro, que o povo deveria fazer para evitar alguns tipos de doença. Mas já vou adiantando para vocês
não façam isso em casa, porque eu vou ler aqui para vocês. Eu vou só ler as receitas que tinham nesse papiro lá do povo do Egito, com relação a algumas doenças. Ouça muito bem aquilo, eu vou fazer questão de ler para poder fazer detalhadamente. Lá existia o seguinte: aqueles que queriam evitar cabelos grisalhos. Tem alguém que quer evitar cabelos grisalhos? Ainda bem que a gente está nesse tempo agora. Ó, escute bem, irmão Alberto. Por exemplo, para evitar cabelos grisalhos, sabe o que é que esse papiro recomendava? O que é que deveria ser feito? Para evitar, eles recomendavam esfregar o cabelo com sangue de gato preto, fervido em óleo ou gordura de cascavel. É melhor deixar, né? Mas era o que estava lá escrito. Outra coisa, se você tem alguém com medo de ficar careca aqui, acho que não tem medo de ficar careca não. Ó, se a pessoa não quisesse ficar careca, ele tinha que usar 6 tipos de gordura naquela época. Era gordura de cavalo, hipopótamo, crocodilo, gato, cobra e cabra. Para evitar, para não ficar careca. E por fim, eu não vou ler tudo aqui, para fortalecer o cabelo, era preciso misturar mel com pó de dente de burro. Está vendo aí? Era o que estava escrito ali. E o povo egípcio, ele fazia isso. Eles seguiam ali o livro de medicina dele. Por que o povo de Israel não fazia isso? Porque Moisés, ele sabia a vontade de Deus. Já existia uma regra de saúde por parte de Deus. Mas os egípcios, eles seguiam à risca o livro deles para evitar esses tipos de doença. Agora imagina se hoje fosse desse jeito. Misericórdia. Ninguém usa isso. Mas era o que eles faziam. Não existia não, pobrezinha dos burros. Então perceba de que tudo isso eles faziam para evitar tipos de doenças. Mas, por fim, finalizando a nossa mensagem, eu gostaria de falar algo especial para vocês. O povo, eles seguiam, até é engraçado para nós, esse tipo de coisas, mas era algo que ele levava estritamente ao pé da letra para evitar ter esses tipos de problemas de saúde. Eles acreditavam nisso. E muitas vezes Deus, ele nos deixa orientações que muitas vezes são desapercebidas, passam desapercebidas por cada um de nós. Porque Deus, ele é um Deus misericordioso, ele é um Deus amoroso, e que se não fosse a misericórdia e o amor de Deus, nós não estaríamos aqui. A palavra de Deus, ela nos deixa orientações especiais do que nós precisamos fazer para que tenhamos uma boa saúde. O mesmo desejo de Deus também deveria ser o nosso desejo. Mas eu tenho certeza, Deus, ele está mais interessado na nossa saúde do que propriamente nós mesmos. Mas nós temos que pedir a Deus que nos conceda forças para poder seguir estritamente aquilo que Deus ele pede na sua palavra. Eu, como ser humano, eu preciso aprender a comer verdura. Creio que talvez alguns também. Mas nós já ajuda alguns. Mas eu preciso melhorar nessa questão. E eu tenho certeza de que cada um de nós também precisamos melhorar algumas coisas dentro da nossa alimentação, dentro das nossas atitudes, para que tenhamos uma boa saúde. Porque quando você está doente, querido, não é apenas o seu corpo que vai sofrer com isso. A sua vida espiritual também vai sofrer com isso. É por isso que Deus diz: amados, o meu desejo é que vocês tenham saúde, para que vocês tenham a oportunidade de me adorar, de testemunhar, de sair e pregar o Evangelho. Sabe, queridos, às vezes nós, como anciãos de igreja, às vezes a gente vai fazer visita a alguns irmãos que estão doentes, e a gente olha para aquele irmão, para aquela irmã, e a gente fica muito triste. Irmãos que estão acostumados a estarem no campo missionário, a estarem na igreja, e a gente olha para ele e o desejo continua o mesmo, mas devido à limitação física,
a questão da saúde, não tem oportunidade de estar adorando a Deus. Se nós não cuidar da saúde hoje, irmão Marcelo, nós vamos cuidar da doença amanhã. Verdade, irmão. E o exercício ainda é um ponto crucial da vida do ser humano, onde poucas pessoas praticam o exercício. É verdade. Então, nós precisamos valorizar e cuidar da nossa saúde. Porque, como o Ronald falou, se nós não cuidarmos da saúde, a gente vai ter que cuidar da doença. Isso é certo. E eu tenho certeza de que nenhum de nós gostaríamos de chegar a uma situação de não poder mais adorar a Deus, de estar na igreja, de fazer o trabalho de Deus. Então, valorize a sua saúde. A Bíblia é um livro que nos dá todas as orientações. Alguns anos atrás, houve uma grande pandemia, não essa da Covid, mas teve uma, muitos anos atrás aqui, chamada uma pandemia da peste negra, onde matou muito mais pessoas do que o Covid-19 matou. E a ciência começou agora a pesquisar o que é que deveria ser feito para poder resolver o problema. E eles encontraram uma solução. E a solução que eles encontraram estava na Bíblia. E essa solução eu gostaria de encerrar lendo esse texto com vocês. Abram aí em Levítico. Olha o que é que diz aí em Levítico. Levítico, deixa eu só dizer o verso aqui para vocês. Levítico 13, 46. É o último verso do sermão dessa noite. Levítico 13, 46. Olha o que ele diz. 13, 46. Enquanto tiver a doença, estará impuro, viverá separado, fora do acampamento. Isso te leva a pensar em uma coisa? O que é que aconteceu? Qual foi a medida que as autoridades sanitárias pediram quando houve o Covid-19? Isolamento social. Todo mundo separado para que a doença não pudesse ser transmitida. Isso aconteceu com o Covid e aconteceu no tempo com a doença da peste negra também. A ciência veio descobrir algo que já estava escrito aonde? Na Bíblia. Deus já sabia de tudo que vai acontecer, Deus já deu a solução. Então, sabe, Deus ele é um Deus que nos ama e que Ele quer nos ver com saúde. É por isso que Ele nos deixou 8 remédios naturais para que nós pudéssemos seguir. E um desses remédios, como o irmão Araújo falou, tem o exercício físico, o ar puro, o descanso, a confiança em Deus, a água. Então, tudo isso, Deus ele nos propõe para que tenhamos uma boa saúde. Então, queridos, que nessa noite nós saímos daqui com o desejo de podermos cuidar do nosso corpo, porque o nosso corpo ele é templo do Espírito Santo. Então, cuide bem dele, para que tenhamos assim uma boa saúde e nós possamos honrar e agradecer a Deus também através do nosso corpo. Que Deus abençoe. Amém. Convido a irmã Maria José. É porque é muito Maria, quando eu falo Maria, tem que destravar a palavra. Convido a igreja a ficar de pé, por gentileza. Vamos cantar o louvor com ele. Em seguida, o irmão vai fazer a oração final. Lembrando que amanhã, às 7h30, nós estaremos novamente aqui, louvando ao Senhor. Amém.
Senhor nosso Deus e Pai, nós somos gratos ao Senhor, Deus, pelo cuidado que o Senhor tem por cada um de nós. Muito obrigado, Senhor, pelas orientações que a Tua palavra nos leva, através de conselhos, de informações preciosas para que tenhamos assim uma boa saúde. Que o mesmo desejo, ó Pai, que o Senhor tem por nós, pela nossa saúde, também seja esse também o nosso desejo. Que possamos cuidar do templo do Espírito Santo, que é o nosso corpo. Que nós possamos te honrar e te engrandecer, obedecendo as Tuas leis, os Teus princípios, para que assim possamos ser prósperos, para que a nossa saúde ela possa ser boa e assim possamos continuar proclamando o Teu nome em toda a face da terra. Continua, Deus, de forma especial, abençoando esta semana de oração. Que ela continue servindo, Senhor, para nos mostrar de que as pessoas das nossas cidades, elas têm necessidades e que essas necessidades, elas precisam ser supridas, Senhor. Então nos usa como instrumentos em Tuas mãos para anunciar a Tua volta na nossa cidade, através não só da palavra falada, mas também das nossas atitudes, dos nossos testemunhos. Continua abençoando a Tua igreja aqui em Marcos Moura, que essa comunidade possa continuar sendo abençoada com a presença da Tua igreja aqui. Esse é o nosso desejo, Pai, é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Todos tenham uma boa noite, que Deus os abençoe.